E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e vamos lá então para mais um vídeo de aquisições. Lembrando, como sempre, ou avisando caso você seja novo aqui no Fandom Prime, que nos meus vídeos de aquisições eu não vou simplesmente pegar os quadrinhos que eu comprei, mostrar a capa para vocês e falar sobre a sinopse deles. Não, mais ou menos isso, só que muito pelo contrário também ao mesmo tempo. Porque assim, eu vou mostrar para vocês sim os quadrinhos, só que eu vou desenvolver alguma resenha para os padrões do Cisco, sobre aquele quadrinho. Então, posso falar assim sobre a história dele, ou sobre os autores, ou alguma coisa totalmente nada a ver, só que bateu a ideia na minha cabeça enquanto eu mostrava o quadrinho para vocês. Então, assiste aí o vídeo até o final para ver se você pega a visão caso não tenha entendido o que eu falei agora, beleza? E se no final do vídeo você gostar aqui desse vídeo de aquisições, também fica aqui o convite para você assistir os outros vídeos de aquisições. Porque, como você vai ver aqui nesse vídeo, eu quase nunca... Peraí, tô tentando lembrar que eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu não compro, geralmente, quadrinhos lançamentos imediatos. Por exemplo, esse aqui é um vídeo de aquisições de abril de 2024, só que não tem nenhum quadrinho aqui que é lançamento de abril de 2024, ou de março, sabe? Porque Cisco, sempre compro os quadrinhos na promoção, em super promoções. Então, geralmente é com muitos meses de diferenças, a não ser que aconteça uma promo bug, que você tenha a oportunidade de comprar o negócio do lançamento ali com metade do preço, aí eu tô aproveitando. Se não, raramente faço compras assim de aquisições, a não ser que eu seja assinante de algum título mensal. Enfim, vamos discorrer sobre isso aqui ao decorrer do vídeo, beleza? Mas antes da gente partir para o interessante do vídeo, também queria convidar vocês a seguirem a página do Instagram do Fandom Prime. Lá eu faço umas mini resenhas de alguns materiais que eu tô lendo ao longo dos dias, só que com uma pegada mais instagramável. Então, se você curte usar o Instagram e quer fortalecer o trabalho aqui do Fandom Prime, tá aqui feito o convite para seguir a nossa página lá no Instagram. E antes de mais nada, também não se esquece de curtir esse vídeo aqui e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza, vamos começar aqui então. Lembrando, como sempre também, que eu não vou mostrar os quadrinhos aqui por ordem de data ou loja que eu comprei. Não, nada disso. Só fiz uma pilha aqui e vou passando nos conformes para vocês, beleza? Então vamos começar com God Save the Queen. Isso aqui é um mangazinho da New Pop, que sei lá que ano que saiu. E dois motivos para eu ter comprado esse mangá aqui, que eu nunca tinha ouvido falar até eu encontrar ele lá na loja que eu comprei. Primeiro foi o preço, tava R$5, super baratinho, então já é um negócio convidativo. Agora, esse título aqui, God Save the Queen, foi o que me instigou a comprar ele, porque eu fiquei pensando na minha cabeça uma relação com aquela música dos Sex Pistols. Daí juntou o preço, que tava muito bom, e essa relação que eu fiz na minha cabeça, eu pensei, vou levar, vai. Só que aí você me pergunta, tá, então tem alguma coisa a ver com Sex Pistols? Vale a pena assim, é um negócio foda? E não, nada a ver, não tem... Porra, não tem absolutamente nada a ver esse quadrinho aqui com Sex Pistols. Inclusive, a história aqui então é sobre um carinha que tá viajando, pelo que eu li aqui na sinopse, tá? Porque tá lacrado aqui ainda, porque eu comprei antes das minhas férias acabarem, lá no começo do ano. Daí, enfim, tô fazendo um esquema aqui de mostrar, não foi no mês de abril que eu comprei. Enfim, vamos seguir aqui. A história aqui então é de um cara que tá viajando, aí ele vai parar numa cidade que é muito religiosa, que são muito devotos essas pessoas. Daí, e elas aceitam tudo assim como ordem divina. Aí acontece, nessa época que ele tá passando por essa cidade, acontece um assassinato do príncipe da cidade que morre. E todo mundo fica de boa, tá? Foi vontade de Deus e tudo mais. Só que o cara fica, não, mano, vocês não podem aceitar que o príncipe morreu. A gente tem que tá entendendo essa história aí, tem que estar investigando. Aí a história vai ser sobre isso aqui. Aí, pelo que eu vi, isso aqui é uma história fechada, volume único e tudo mais, só que pelo que eu pesquisei, essa história aqui tem uma sequência, que nunca foi publicada no Brasil. Daí é foda, né? Só que eu não descobri isso aqui depois que eu comprei, tá? Antes de comprar, na hora que eu encontrei lá na prateleira da loja, eu pesquisei, aí eu olhei, tá, tem uma sequência, então será que vale a pena pegar? O negócio tá incompleto, não sei o quê. Só que, não, essa aqui é uma história fechada por si só, apesar de ter uma sequência, então... Vou encarar aqui pra ver como é que é. Vou aceitar, R$5, então vou levar assim, mesmo assim. Se fizer muita diferença, assim, se eu ler esse mangá aqui e ficar um negócio super escancarado, que dá necessidade de ler a sequência, vai ser foda, né? Porque provavelmente isso nunca vai sair no Brasil, porque se tiver que sair, eles vão ter que republicar isso aqui e depois publicar a sequência, ou nas ondas das edições definitivas, ônibus, para publicar tudo junto, né? O que é muito difícil, né? Tanto que se fosse um negócio para sair nesses moldes, isso aqui seria muito mais comentado, né? Então,
dificilmente, quase certeza que não vai sair no Brasil isso aqui de novo e nem a sequência dele. Então, se eu sentir necessidade de ler a sequência, eu procuro para ler por meios alternativos, né, por assim dizer. Daí o próximo material aqui, que também é um mangá, é Sensei Lost Canvas Gaiden número 12. Que aí, então, já tinha comentado no vídeo anterior que eu tô fazendo a coleção de Lost Canvas Gaiden, que é muito foda, só que eu vou aproveitar esse momento aqui para me retratar sobre uma coisa que eu disse no vídeo anterior de aquisições, quando eu mostrei isso aqui, que no caso Cavaleiros do Zodíaco é um negócio muito foda, tenho que me retratar sobre isso, porque no último vídeo então, eu detonei a franquia de Cavaleiros, falei que era uma porcaria, que não entendia como essa franquia podia atrair novos fãs, né? Ainda mais depois do fracasso do filme que saiu no ano passado. Só que naquela altura que eu gravei aquele vídeo, eu tava fazendo a minha maratona de Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu tô reassistindo todo o anime clássico. Só que na época então que eu tava gravando aquele vídeo, eu tava lá pelo episódio 30, mais ou menos. E agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu já passei da saga do Santuário, já tô na parte de Asgard. E puta que pariu, a Batalha das 12 Casas é um dos negócios mais fodas que eu já vi na minha vida toda. Um dos melhores animes, melhores histórias que você vai ver. Porra, sério, realmente sensacional. O que aconteceu então, que me fez odiar e pensar assim que é uma franquia fracassada, que não tinha futuro, é que os primeiros 30 episódios mais ou menos do anime clássico é só filler, só porcaria. É um filler, né? Tipo, um negocinho assim pra encher linguiça, pra gente matar tempo aqui. Não, é sim uma historinha ali, porque vai desenvolvendo a saga e tudo mais, só que é só tranqueira, porcaria, que não faz o menor sentido, que não vale a pena. Tanto que quando chega na Batalha das 12 Casas, lá no anime, eles começam a contradizer tudo que aconteceu no anime até então. O negócio, tinha uma parada, por exemplo, só pra citar um exemplo, que eles falam no começo do anime que eles têm a armadura de ouro, de Sagitário, só que eles falam assim, só existe uma armadura de ouro no mundo, por isso que vocês vão lutar aqui pra conquistar essa, pra ter a honra de ser um cavaleiro de ouro. Um negócio que ninguém já viu no mundo inteiro. Aí vai avançando um pouco nos episódios, e eles começam a falar assim que, aí vai aparecendo outros Cavaleiros de Ouro, né? Que nem, é foda, né? Tipo, pensar que o tempo todo tá falando assim, armadura de Sagitário, armadura de ouro de Sagitário. Então, se é um negócio de Sagitário, você já tá implicando que tem outras 11 armaduras, né? Baseado nos signos, pelo menos, né? Daí, quando começa a aparecer outros Cavaleiros de Ouro, eles começam a falar assim que, realmente existem 12 Cavaleiros de Ouro. Só que nenhum deles sabe a existência do outro, eles não se conhecem. Só que aí quando a gente entra na Batalha das 12 Casas, a gente vai ver na história que os caras já se conhecem, interagem entre si e tudo mais. Então, porra, mano, nossa, vai tomar no cu. Então, depois, é porque o que eu tinha falado naquela época, do vídeo anterior de aquisições, era baseado naquilo que eu tinha recém assistido, né, naqueles 30 episódios, e baseado na minha memória, né, de coisas que eu assisti quando era criança. Então, assim, se você tiver interesse de assistir Cavaleiros do Zodíaco, se bater essa vontade em você, pode começar a partir da Batalha das 12 Casas. Não lembro agora que episódio específico que é, mas você pode pesquisar no Google e ver lá onde que começa e começar a partir daquilo e ser feliz. Que aí sim é muito bacana, recomendo. Claro que tem todas as limitações da época em questões de animação e até em questão de roteiro. Tanto que se você passar mais pra frente, aí agora eu já tô falando em questões de memória, na saga de Hades o negócio flui melhor. Não que a Batalha das 12 Casas do anime clássico seja um negócio mais travado, sabe? É bem bacana assim e tal, só que, é que nem eu falei, é uma limitação de época. Mas em contrapartida, que nem eu falei, agora no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô na saga de Asgard. E essa saga de Asgard é um filler também, ela não tem no mangá. E o negócio tá fluindo, né? Ficou melhor do que o começo do anime, só que ainda tô vendo que quando é questão de filler, que não é do original da obra, os caras perdem muita mão. Que nem, por exemplo, na Batalha das 12 Casas, da saga do Santuário, as lutas contra os Cavaleiros de Ouro era um negócio, questão de 1,5 episódio que durava. Agora, nesses guerreiros deuses de Asgard, os caras, uma hora os caras são muito foda, outra hora os caras não são tão foda. Uma luta só tá durando uns 3 episódios, então os caras perdem a mão só pra enrolar, pra aguentar o tempo ali. Então, sei lá, enfim. Então,
tô me retratando aqui em relação a Cavaleiros do Zodíaco. Próximo material que eu consegui aqui, que também é um mangá, é a terceira edição de Evangelion, da coleção Collector's Edition, que tá saindo agora pela JBC. Essa coleção aqui eu tô fazendo bem maneirinha, tá? Tô pegando em super promoções, quase 50% de desconto, porque ela foi um absurdo, saiu muito cara, acho que é R$ 75 o preço de capa. E mesmo eu que não acompanho tantos mangás assim, né? Só mais uns negócios muito específicos, umas séries muito específicas que eu me disponho a fazer, diferente de quadrinhos, né? Que eu pego de tudo quanto é título, gênero e tudo mais. Mangás eu sou mais contido, só que mesmo a galera que é mais do mangá tava reclamando bastante aqui dessa publicação por causa do preço, que o preço não refletia a qualidade, o acabamento aqui do mangá, né? Que eles falam assim, pô, por esse preço aí tinha que ser capa dura, não sei o que, sabe? Muitas questões que agora eu não vou lembrar, o pessoal tava reclamando, só que se você, por exemplo, se você entrar na página da Amazon dessa coleção aqui de Evangelion, qualquer número, vai ter pelo menos uma pessoa reclamando lá, falando assim, o acabamento, a qualidade não condiz com o preço que eles estão cobrando, não sei o quê. Então, eu pelo menos, naturalmente, pela minha condição de estudante universitário falido, eu só pego em super promoções. Daí, isso aqui então, que já é super caro naturalmente, eu tô indo bem maneirinho, tô pagando paguei uns 30, já tá na edição 4, eu paguei uns R$ 30 em cada uma dessas edições aqui. Então, pra mim tá compensando, tô conseguindo fazer. E eu assisti o anime de Evangelion e fiquei apaixonado. Claro que me deu uma super crise existencial, reflexiva, de identidade, todo tipo de crise psicológica que poderia ter, eu tive depois de assistir Evangelion. Super recomendo, inclusive. Daí gostei bastante do anime e tô pegando aqui um mangá, então, que vai fechar em 7 volumes. Daí então, super recomendo. Se você tiver a oportunidade de assistir o anime, eu recomendo. Só tem 26 episódios, é um negócio bem tranquilinho. Só que aí, não sei se você já ouviu falar de Evangelion, que é uma história muito brisada. Então, umas viagens que tem, questões filosóficas, existenciais e tudo mais, é um negócio tão doido que Evangelion tem filmes também, se você encontrar, tem filmes. Só que a maioria dos filmes, eles só são um resumo da obra. Então, por exemplo, o anime tem 26 episódios. Daí tem, tipo, uns 3 filmes que, no caso, resumem o que acontece nesses 26 episódios, que, no caso, acontece no mangá também. Eu não lembro agora. Posso estar falando besteira, se você souber pode me corrigir aqui nos comentários. Eu acho que o anime de Evangelho veio antes, aí depois veio o mangá. Se eu não estiver enganado é isso. Daí então tem essas diferenças para mídias, né? Tipo, para mangá, para série, para filme. E também tem finais alternativos do anime. Que aí tem os filmes também trazem outros finais diferentes pro anime. Um negócio bem viajado mesmo. E nunca vi ninguém falando assim que, tal adaptação, tipo, o mangá é ruim, o anime vale a pena, o anime é ruim, o mangá vale a pena. Não, o que acontece sempre é que as pessoas têm a sua versão favorita, seja do mangá, do anime ou dos filmes. Seguindo aqui então com outro mangá da JBC, eu peguei aqui a edição 3 de Náusicaa do Vale do Vento, que eu já mostrei num vídeo de aquisições do ano passado, há muito tempo, né, que entre o primeiro volume dessa coleção aqui e o segundo, teve mais de um ano de diferença, porque acho que atrasou com o licenciante, aprovação e tudo mais, sei lá, questões internas da JBC, que aí demorou pra cacete e parece que agora tá fluindo. No caso, esse aqui já saiu tem tempo, né, que já com eu tô pegando em promoções, né, então, sei lá, já tem um tempinho, sim, com certeza que saiu isso aqui. E pelo que eu vi, não tem mais notícia da edição 4, que essa aqui também é uma coleção que fecha em 7 edições. É bem bacana, esse aqui é um formato americano, não tenho, depois eu pego aqui para comparar para vocês, deixa eu pegar um aqui, dando um spoiler do que vai vir aqui pra frente, ó. Esse aqui é um mangá em formato americano, daí é bem bacana, diferente aqui, ó, do outro, o padrão de mangá, ó. Bem bacana, que é feito pelo criador do Estúdio Ghibli, que aí então, sou super apaixonado pelas obras do Estúdio Ghibli, então nunca assisti o filme, né, em animação Náusicaa, porque eu tava para assistir uns tempos atrás, só que como eu comecei a fazer a coleção aqui do mangá, eu fiquei no dilema, será que eu assisto o filme e depois leio o mangá, ou eu leio o mangá e depois assisto o filme? Porque se eu for deixar então para ler primeiro o mangá, aí eu tenho que esperar fechar a coleção, que aí minhas frescuras de leitor, né, que eu fecho a coleção e leio tudo de uma vez. Só que aí eu também, pensando por outro lado, eu já tenho umas experiências ruins de ter assim um filme, por exemplo, que é a adaptação de um quadrinho, daí eu tenho um quadrinho aqui, eu penso assim, vou ler o quadrinho e depois pego e vou assistir o filme. Só que aí ler o quadrinho eu acho o negócio mais foda possível,
Aí chega no cinema, assiste o filme lá e, porra, que porcaria que eles fizeram. Não que não existam adaptações que sejam boas. Por exemplo, só pra citar um exemplo aqui, eu gosto do filme de Watchmen, do Zack Snyder. Não tô falando que o filme é melhor ou tão bom quanto o Watchmen o quadrinho. Não, totalmente longe disso. Só tô falando que eu, Cisco, gosto do filme de Watchmen. Isso é uma coisa. Que nem eu falei, não tô falando que o quadrinho é pior do que o filme. Puta que pariu, não tem nada a ver isso aí. Porque o quadrinho com certeza é infinitamente superior ao filme. Só que, em questões de filme, eu gosto daquele filme lá. Aí, só que teve outras experiências que eu não consigo pensar agora de cabeça, que aconteceu isso que eu falei pra vocês. Aí lê o quadrinho, gosta do quadrinho, aí vai ver o filme e dá uma puta decepção. Daí, então, acho que é sempre melhor você assistir o filme e depois, se você gostou do filme, você vai gostar de ler o quadrinho, né? Então, acho que daqui uns tempos eu acabe assistindo Nausicaa antes de ler qualquer edição do mangá que eu já tô fazendo a coleção. Já que eu acabei de passar muitos mangás da JBC, eu vou seguir nessa mesma pegada e mostrar que eu consegui o volume 5 de Akira, da JBC também, né? E essa aqui era a última edição que me faltava para fechar a coleção em 6 volumes de Akira. E esse aqui é um negócio muito curioso pra mim, porque uns anos atrás, não lembro se foi em 2018, 19, sei lá, já sei que faz alguns anos atrás, eu assisti o filme de Akira e não curti. Não achei uma tremenda porcaria, só que eu só não curti, sabe? E aí quando a JBC começou a lançar Akira, que aí veio aquela conversa, puta que pariu, clássico, todo mundo devia ler, definidor de caráter, não sei o quê. Só que, mano, não assisti o filme lá e não achei nada demais. Então, saiu, era caro, já era caro na época, aí saiu a republicação. Não, tô falando da época, tá? Aí, não, vou deixar quieto isso aí. Pra mim não faz questão de ter Akira, não. Aí beleza. Aí agora, no ano passado, a JBC começou a reimprimir Akira, né? Tinha anunciado, na época, né? Eles tinham anunciado que iam fazer a reimpressão de Akira. Aí um dia eu tava fazendo uma compra de alguns quadrinhos em algum lugar, aí eu vi uma edição disponível, acho que era edição 6, estava disponível ainda. Daí tava lá, acho que por R$ 30. Aí eu, mano, eles vão reimprimir agora, né? Será que se eu posso, vocês vão reimprimir, então tá fácil para mim pegar as outras edições? Já tô vendo essa edição aqui super barata, então vou pegar. E nessa brincadeira então comecei a fazer a coleção de Akira. Aí agora, acho que quase que um ano depois, enfim, fechei a coleção de Akira. Quase um ano, ou mais de um ano, sei lá. Então, depois de muito tempo, enfim, consegui fechar minha coleção aqui de Akira. E vou ler agora pra ver se eu... Também, já faz tanto tempo que eu assisti o anime. Às vezes, se eu assistir o anime agora de novo, eu vou ter outra percepção. Mas vou ler aqui o mangá e ver se é realmente tão bom quanto o pessoal diz, ou se fake news, sabe? O que eu já comentei aqui no canal sobre o problema dos quadrinhos clássicos. Tirando o primeiro mangá que eu mostrei pra vocês, o God Save the Queen, esse vídeo aqui tá sendo basicamente eu completando ou continuando coleções. E agora a gente vai seguir nessa mesma pegada, só que saindo da parte de mangás. Mas lembrando agora então, fazendo um parênteses aqui, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, tá? Isso é muito importante para fortalecer aqui o trabalho do Fandom Prime. Então vamos lá. Eu peguei algumas edições aqui, dando sequência na minha mensal do Superman. Daí eu peguei aqui a edição 18, essa série aqui, que peguei a edição 18 e 19. Que aí, no caso, isso aqui fecha a fase... Porra, esqueci o número dessa... Acho que é a quinta série do Superman pelo Panini. Que, no caso, essa 19 aqui é a última pós-Estado Futuro. Que depois do Estado Futuro, então, vem aquela fase lá do mundo bélico do Superman do Grant Morrison com Authority e tudo mais. Essa coleção, então, fecha essa do mundo bélico e o Superman do Grant Morrison com Authority, fecha na edição 19 aqui. Daí, continuando para a próxima série, eu também peguei aqui a edição 1 da Aurora DC, a edição 2, a edição 3, a edição 4, edição 5, edição 6, edição 7, que aí tem ligação com a saga Cavaleiro dos Pesadelos, e a edição 8, que é a mais recente que eu peguei. Daí muita gente pode estar pensando assim, porra, coragem em colecionar revista mensal atualmente, né? Porque, pô, isso aqui, o preço de capa disso aqui, ó, tá R$27,90. Puta que pariu, não tem condição do cara fazer uma coleção dessa aqui. Só que, cara, acho que a mais recente, essa aqui é a mais recente que eu tenho, a mais recente que saiu, foi publicada atualmente, acho que já deve estar no número 18,
20, sei lá, uma coisa assim. Então, o que eu tô fazendo, tô continuando essa coleção de mensal aqui, porque o Superman é o meu personagem favorito. Então, não me vejo parando de colecionar a revista do Superman. Só que o que eu tô fazendo para ser economicamente viável essa brincadeira aqui é pegando na promoção. Então, todas essas edições aqui, ó, que eu mostrei para vocês, cara, que eu peguei nesses últimos tempos, né? Questão de R$ 10 ou menos cada uma delas. R$ 10 ou menos. É assim que você consegue. Daí eu vou pegando, encontro em sebo, ou às vezes numa loja vai fazendo uma super promoção. Essas promoções da Panini que depois de muito tempo as mensais acabam ficando por um preço bacana. Daí é assim que eu tô tendo condições de fazer a coleção aqui mensal de Superman. Claro que a minha leitura tá super mega atrasada. A última edição da mensal do Superman que eu li foi a edição 14 da fase do Bendis, que é a edição imediatamente anterior, que precede o evento Leviatã. Daí, então, faz bastante tempo, desde que eu entrei para a faculdade lá no Rio Grande do Sul, então não consegui ler mais a minha mensal do Superman. Pretendo voltar, só que em algumas férias depois que eu me formar, sei lá. Um dia com certeza eu vou ler tudo isso aqui que eu tô de leitura acumulada, eu vou ler, com certeza. Eu não compro nada pensando que, não vou ler isso aí, só tô comprando por comprar. Não, nada na minha coleção eu faço assim. Eventualmente eu vou acabar lendo tudo que eu comprei, porque eu compro na vontade de ler, não de deixar enfeitado aqui na estante. Longe disso. Só, bom, já falei das minhas manias de leitor, que aí se você quiser entender melhor essa história, vou deixar linkado aqui nos cards também. Daí, outra coleção que eu dei sequência nesses últimos meses é a saga do Batman. Que aí eu peguei aqui a edição 35, 36... E a 37 aqui então virou para a segunda temporada da saga do Batman, que aí então é um 37, que aí já chega aqui nos prelúdios para a Queda do Morcego. A edição 2 então da segunda temporada. Aqui, vou mostrar aqui, ó. Que aí começou a aparecer aqui no logo a segunda temporada da saga do Batman. Que aí não é muito ofensivo, importante como sempre são as histórias que estão sendo publicadas aqui, é o interior. Daí a edição 3 aqui, então, que enfim começa a Queda do Morcego. E a edição 4 aqui, então, que é a mais recente, que foi publicada atualmente pela Panini, tá? Não a mais recente que eu tenho, é a mais recente que eu tenho e a mais recente que foi publicada agora pela Panini. O que é contradizendo aquilo que eu disse no começo do vídeo, né? Só que nesse caso aqui da saga do Batman é que eu sou assinante da Panini para publicação Saga do Batman. Daí então, assim que a Panini publica uma edição, eu recebo aqui na minha casa. Daí então, consigo manter atualizada aqui a minha coleção da Saga do Batman sem precisar esperar outras grandes promoções, porque eu fiz assinatura na Black Friday, daí então tava quase 50% de desconto, compensou para mim, fiz assinatura, então tá sucesso aqui ao longo de 2024 recebendo as edições da Saga do Batman. E aí eu não vou, se você acha que é um absurdo fazer uma assinatura da Panini e tudo mais, eu já compartilhei a minha experiência em relações de assinaturas Panini num outro vídeo de aquisições. Daí, se você tiver interesse em saber o meu relato, você assiste os outros vídeos de aquisições. Vou deixar linkado aqui o vídeo específico que eu faço esse relato, tá? E igualmente, né, do mesmo jeito que eu faço a assinatura da saga do Batman, eu também faço a assinatura da saga do Flash. Que aí, no vídeo que eu fiz sobre a saga do Flash, eu já tinha comentado que eu já tinha lido até a edição 5 aqui então. Que essa edição 5 aqui então são só anuais que não tinham saído nas edições anteriores do Flash. Daí eles juntaram todos os anuais desses últimos anos do Flash que o Mark Waid fez e fez só nessa edição 5 aqui. Daí eu já li, então, bem bacana e tal. Daí a edição 6, então, foi a primeira edição da saga do Flash que eu ainda não li. Eu li as 5 primeiras edições. Daí aqui volta para mensal bonitinho. Então, cara, eu tô curtindo bastante a saga do Flash. Super recomendo o pessoal fazer. São aventuras muito bacanas. Você vai acompanhando a vida do Wally West e tal. Aí, só pra um relato também, é que eu não gostava do Wally West. Eu preferi o Wally West sempre como Kid Flash. Começando a ler a saga do Flash, eu tô com outro olhar sobre o Wally West. Já tô gostando mais do personagem. Prefiro ainda o Barry Allen como Flash, só que não tô desgostando totalmente mais do Wally West. Enfim, então, edição 6, 7 e 8.
essa aqui, essa edição 8 aqui, já se passa depois do evento Zero Hora. Que no vídeo que eu fiz então sobre os grandes eventos DC, eu tinha comentado sobre a saga Zero Hora, que não tá aqui, senão eu já ia puxar pra mostrar pra vocês a capa. Na saga Zero Hora, no meio da saga lá, o Wally West some, tipo, é dado como morto. E a saga acaba, lá o evento, Zero Hora acaba, e você não sabe o que caralho que aconteceu com o Flash. Então, porra, o Wally morreu, o Flash morreu, é isso mesmo? Então, aqui nessa edição, a gente vai descobrir o que caceta que aconteceu com o Wally West. Que, como eu não li ainda, eu não vou falar pra vocês, porque eu não sei, então, né? Eu não li, eu não sei, não vou falar pra vocês o que caceta que acontece com o Wally West. Só que como aqui, então, tem a edição 0, que é essa... Assim, lá na DC Comics, estavam saindo as revistas mensais, beleza, na época. Aí acontece o evento Zero Hora, aí... Depois que acontece o Zero Hora, as revistas mensais ganham uma edição 0, que se passa então depois do Zero Hora. Aí depois as mensais voltaram para a numeração normal. Então, tipo, no meio dessas séries que estavam correndo pelos anos 90, no meio delas tem uma edição 0. Só para caso você não sabia disso, estou compartilhando aqui a informação. Então, é isso que acontece aqui nessa edição 8 aqui da saga do Flash. Tem edição 0 do que se passa depois do Zero Hora, que consequentemente a gente vai ver o que caceta que aconteceu com o Wally West. Que eu tô muito ansioso então para descobrir isso, porque foi um negócio que me deixou encucado, sabe? E para concluir o vídeo aqui então, com uma edição que não faz parte de coleção nenhuma, que é Sangue Real do Jodorowsky, publicação da editora Comic Zone. E esse aqui então, chegou aqui na minha casa em São Paulo e tudo mais, eu não li ainda, tá? Só que eu já comprei usado, então peguei por um precinho muito camarada, muito bacana, muito melhor do que a promoção mais boa que esse quadrinho aqui teve na Amazon, tá? Porque essa é uma questão que eu fico acompanhando de quadrinhos que eu tenho interesse. Então peguei um preço super camarada, super bacana e valeu a pena. Já comentei aqui, já tem um vídeo aqui no canal sobre a minha primeira experiência com o quadrinho de Jodorowsky. Então curti tanto que quadrinhos do autor estão no meu radar. Aí, como eu não li ainda, não vou falar sobre o que caceta se trata essa história aqui, porque eu já nem me lembro mais sobre o que se trata. Eu já falei aqui em muitos vídeos do Fandom Prime que às vezes eu leio uma sinopse, alguém comenta alguma coisa sobre algum quadrinho, sobre algum filme, e eu me interesso. Aí, do momento que eu me interesso pela obra até eu consumir ela, tipo, ler o quadrinho, assistir o filme, passa tanto tempo que eu já não me lembro o que me fez interessar pela obra. Só que só fica na minha cabeça que eu tenho sim interesse pela obra. Então eu vou assistir porque teve um interesse em algum momento. Daí eu acabo consumindo a obra, assistindo ou lendo, sem expectativa nenhuma. E se o negócio for bom mesmo, é uma satisfação, uma surpresa muito, muito boa. Aí se não for tão bom assim, é uma decepção, só que geralmente eu não sou muito decepcionado, porque não tem aquela questão da expectativa, né? Acho que o maior aliado da decepção são as expectativas. Mas, enfim, então não vou falar sobre o que se trata Sangue Real, porque eu não me lembro sobre o que se trata. Só vou comentar uma questão que já está aberta aqui então, que eu comprei usado, que eu folhei aqui e fiquei muito decepcionado. Realmente, muito decepcionado com a Comic Zone. Que nessa altura aqui eu já postei um vídeo aqui no canal sobre a minha experiência com os meus primeiros quadrinhos da editora Comic Zone, como que foi. E com aqueles 2 primeiros quadrinhos que eu tive contato da editora, o negócio foi tão surpreendente, uma experiência tão boa em questões de acabamento pelo menos, que a moral, assim, as expectativas com qualquer quadrinho da editora Comic Zone estavam lá em cima. Só que aí eu me deparo com esse aqui, que foge totalmente das expectativas. Que primeiro aqui, ó, a guarda é só uma página vermelha que não tem a menor graça. A guarda dos outros quadrinhos que eu compartilhei naquele vídeo lá eram desenhos especiais. Não era um negócio muito trabalhado, né? Só que já era um diferencial, sabe? E a coisa que mais me deixou frustrado aqui nessa edição não foi nem a questão o papel também é offset aqui, não é crochê. Daí, só que não a questão do papel ser offset não é decepção, tá? Só que o que eu já compartilhei nos vídeos que eu falo sobre as minhas primeiras experiências é a questão de capa dura, super luxuoso, o papel offset pra mim ainda é um negócio meio estranho. Só que a minha grande decepção é que esse quadrinho aqui, ó, não tem texto nenhum, tipo de introdução, de apoio, nem um pós-fácil para refletir sobre a obra. Não, é só a história em quadrinho aqui, seca, direta. Pronto, papum pum. Você tem aqui a guarda, aí tem aqui o título, aí você tem
aqui uma capa e os créditos, né, da editora e tudo mais, e fechou. História. Aí, história. Aí fecha aqui a história então na última página, guarda e fechou o quadrinho, sabe? Pô, essa questão de ter um texto de introdução, tem muita gente que pula, obviamente, né? Pessoas que têm preguiça de ler a introdução e tudo mais. Só que acho que é um negócio que enriquece bastante aquela obra que você tá lendo. Acho que introdução por si só é uma problemática muito grande. Porque eu, pelo menos, sou contra, assim, de tabela, de cara, no caso, eu sou contra introduções. Porque geralmente, quando você vai ver obras assim, as pessoas não sabem fazer introduções. O que elas fazem, ou elas estão só comentando spoilers fudidos da história que você vai ler. Então é foda, você vai ler uma introdução assim e o cara tá te contando o que vai acontecer no negócio que você nem leu ainda. Aí, ou os caras estão fazendo isso, ou eles só estão fazendo uma pagada de pau um pros outros. Então, tipo, o autor ou o editor do quadrinho convida outro cara para fazer, uma outra pessoa para fazer a introdução, e essa pessoa que foi convidada só tá pagando pau para as pessoas que convidaram ela para fazer a introdução. Então, não tem um aspecto introdutório, sabe? Agora, tem introduções que são muito bem feitas. Aí, se é nesses termos, aí sim vale a pena ter uma introdução. Só que, no geral, então, se é seguindo o padrão, o grande padrão do mercado, que é o cara quer fazer um texto que está só comentando pontos da obra, dando spoilers descarados. Então, é só você pegar aquele texto e me coloca na introdução. Coloca no final, como um pós-fácil. Que aí sim, depois que eu li a história aqui toda, eu vou ler o que o cara tá comentando sobre os pontos dele e refletindo junto com ele ali, entendendo os pontos que ele quis trazer. Aí sim. Então, tipo, essa questão de ter textos de apoio, textos de introdução, de pós-fácil, são muito bacanas. E dado o escopo dos trabalhos do Alexandre Jodorowsky, eu imagino que todo quadrinho dele tinha que ter uma introdução e ou um pós-fácil, né? Pelo menos um texto ali de apoio. Aí eu pegar esse quadrinho aqui, não tem nenhum tipo de texto assim pra, sei lá, exaltar a obra, entender o que ele quis fazer com o quadrinho, sabe? Aí isso me decepcionou. Depois que eu ler o quadrinho, eu posso voltar a fazer um vídeo específico sobre ele e tentar desenvolver melhor esse argumento aqui e tudo mais. Só que só de folhear aqui e saber que não tem um texto assim já me deixa bastante chateado, sabe? Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por ter assistido até aqui. Agora vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Comenta o que você achou das minhas aquisições, se já leu alguma delas, o que achou do que eu falei ao longo do vídeo. Enfim, pode comentar o que você quiser. Críticas, elogios ou sugestões são totalmente bem-vindas, beleza? Mas também não se esquece, antes de comentar, antes de sair aqui do vídeo, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Beleza? Então até a próxima!